Graça e paz do Senhor Jesus, continuando hoje a gravação de Lucas capítulo 22. Ontem nós estávamos falando sobre quem é o maior no reino dos céus e o Senhor dando um exemplo de que ele veio para servir e não para ser servido. E que todo aquele que quer segui-lo tem que fazer o mesmo, servir e não ser servido. Amém? Ele diz: vocês são aqueles que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Versículo 28. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim. Aleluia! Você quer entrar nesse reino, né? Você quer fazer parte desse reino. Então siga Jesus, obedeça as suas palavras, cumpra tudo aquilo que ele pediu para você fazer, viu? E seja um servo, porque ele está buscando os servos. Ele não está buscando ninguém para se exaltar, para se sentir, não. Ele está procurando gente humilde, gente que serve, servos do Senhor. Ele diz assim: para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino, sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha só, você vai ser um juiz, você vai se sentar à mesa no reino do Senhor e vai julgar nações, e vai julgar reinos, e vai julgar as tribos de Israel. Uau, você é muito importante, hein? Vamos combinar que Jesus está nos dando um lugar de grande importância, mas não aqui na terra. Aqui é lugar de ser servo. Simão, para que vocês possam comer. E ele vai dar um recado para Pedro agora. Simão, Simão, ele disse: Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Acredita que Jesus ora por você para que a sua fé não desfaleça? Porque a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? Mas para que você a tenha, Deus precisa te dar. Ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir essa palavra, mas ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus para você. E Jesus disse: eu estou orando por você, para que a sua fé não desfaleça. Da mesma forma que ele orou por Pedro, ele também está orando por nós. E ele diz: e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. O quê? Uau! Pedro não era convertido? Ainda não. Ainda não. Talvez você está na igreja há muitos anos, aí você pensa: eu já estou convertido. Pedro não era convertido, gente. Pedro sentava com Jesus, andava com Jesus, amava Jesus e não era convertido. E você está se achando. Saiba que a conversão é um ato diário. É você levantar-se de manhã, colocar-se na presença do Senhor e dizer: Senhor, mais um dia na tua presença, venci mais um dia e eu quero crescer nesse dia, eu quero me converter. Converta-se todos os dias da sua vida, não é só um dia que a gente se converte, viu? Não é só no dia que você confessa a Jesus que você se converteu, você se converte todos os dias você levanta, diz não para o pecado, não para o diabo e sim para Jesus, e você continua firme no seu caminho, firme no seu propósito. Mas ele respondeu: eu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tá vendo? Tem muita gente que acha: não, eu estou preparadíssimo. Pode vir a dificuldade que for, eu jamais vou abandonar Jesus. Pedro disse isso para Jesus: eu estou pronto para ir para a prisão, estou pronto para morrer. Quando a morte chega, a conversa muda. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que você me conhece. 3 vezes. Você vai me negar em sequência, assim, ó. 1, 2, 3. Quantas vezes você já negou Jesus? Você acha que nunca negou Jesus, né? Quando você não diz não para um pecadinho seu, para um copinho de cerveja, para um cigarrinho, você está negando Jesus. Você está negando o sacrifício da cruz. Você está se entregando ao diabo, se entregando ao pecado, negando Jesus. Quantas vezes? Pedro só negou 3, talvez você já tenha negado umas 30, 50, 100, não sei quantas, mas converta-se todos os dias dos seus maus caminhos e peça ao Senhor que Ele ore por você para aumentar a sua fé. Então Jesus perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Quando eu falei para vocês saírem pregando sem nada, só com uma roupa, faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam: nada, Senhor, não faltou nada para nós. E ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na.
também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Jesus foi crucificado entre dois transgressores, entre dois ladrões. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus já havia ensinado a oração do Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação. Mas ele diz: orem. Você pensa que para não cair em tentação é só falar, não me deixa cair em tentação? Para não cair em tentação, precisa de muita oração. Precisa estar debaixo de oração. Ore muito todos os dias, viu? Ore de manhã, ore na hora de comer, ore para dormir, porque a oração é que nos mantém ligados com o reino do Senhor. Amém? Ele os afastou a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Todas as vezes que você for orar por alguma circunstância que você quer que o Senhor te livre, você ore como Jesus. Ele te deu um caminho, ele te deu uma demonstração, ele te deu um ensino aqui. Senhor, eu gostaria que acontecesse assim, mas a tua vontade é melhor que a minha. E eu vou aceitar a tua vontade. Se o Senhor puder, passa de mim essa doença, passa de mim a doença dessa pessoa que eu amo, passa de mim essa dificuldade, passa de mim esse problema, mas que não seja a minha vontade. Se o Senhor não quiser passar, o Senhor continua sendo Deus e eu continuo te amando, continuo te obedecendo, continuo te respeitando. Olha como Jesus orou, viu? Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Quando você ora assim, você talvez não receba exatamente o que você pediu, o que você desejou, mas você vai ser fortalecido naquilo que o Senhor tem preparado para você. Seja a vontade do Senhor, Ele vai te mandar um anjo para te fortalecer. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Já foi estudado isso cientificamente, diz que é o máximo do estresse, da tristeza, é quando você chora e você sua gotas de sangue, viu? Quando se levantou da oração, ele foi lá até os seus discípulos, voltou aos discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Não se entregue à tristeza, não se deixe dominar, largar tudo, falar, não dá mais certo mesmo, eu vou desistir de tudo, eu vou dormir. Não, ore, 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 ora que melhora. Por que estão dormindo? Perguntou. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Novamente, a mesma instrução. Orem para não cair em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. E esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. As traições nunca vêm da forma que a gente imagina, né? Elas vêm de uma forma muito sutil, muito delicada, muito gentil, como foi aquele beijo de Judas. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Será que Jesus não sabia? Claro que ele sabia, sempre soube de tudo. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. O impulsivo do Pedro, né? Sempre, né? Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, puf, colocou de volta no lugar, curou a orelha daquele servo. Ele decepou a orelha. Jesus foi lá e colocou a orelhinha dele no lugar. Jesus é cirurgião plástico, sabia? Instantâneo, viu? Ele cura, ele põe a orelha no lugar imediatamente, porque aquilo não era o que ele esperava. Ele não queria violência, ele não queria esse tipo de atitude. Ele estava se entregando, ele estava disposto a dar a vida. Ninguém matou Jesus, ele se entregou.
Então Jesus disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que vinham vindo para procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Por acaso eu sou um revolucionário? Por acaso eu estou chefiando um bando de ladrões? Por acaso eu estou fazendo alguma coisa fora da lei? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Existe um momento na sua vida, talvez, que o Senhor permita que as trevas reinem, mas elas jamais prevalecerão sobre aqueles que amam ao Senhor e verdadeiramente o seguem em espírito e em verdade, porque as trevas não têm poder sobre a luz. Mas vai ter um momento da sua vida que talvez elas reinem na sua vida. Então prenderam-no, levaram-no para a casa do sumo sacerdote e Pedro o seguia à distância. Tem hora que a gente segue Jesus de perto, mas tem hora que a coisa vai engrossando, você vai se afastando, né? Seguindo a distância. Quando eles acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se lá com eles. Olha, dando uma de migué, né? Nem sei do que vocês estão falando. Aí uma criada o viu sentado à luz do fogo, olhou fixamente para ele e perguntou: esse homem estava com ele? Ele negou e disse: mulher, não o conheço. Primeira negação, né? Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Você parece com um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. E cerca de 1 hora mais tarde o outro afirmou: certamente este homem estava com ele, porque ele é galileu. Você fala com Jesus, as tuas palavras te condenam. E ainda que você diga: não tenho nada a ver com Jesus, o teu rosto, a tua palavra, o teu vestir, o teu trajar tem que mostrar que você pertence ao Senhor. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. E ele ainda falava quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Esse olhar. Esse olhar mata qualquer um. Um olhar fixo de Jesus, mostrando para você: eu não falei, não disse que você tinha que orar, porque senão você ia pecar. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Tem 2 tipos de arrependimento, né? O de Pedro, que saiu, que se arrependeu, chorou amargamente, e o de Judas, que saiu e foi se enforcar. Um é remorso, o outro é arrependimento. O arrependimento gera cura, o remorso gera morte. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos, perguntavam: profetiza, quem foi que te bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Jesus foi muito insultado por sua causa, viu? Ao romper do dia, reuniu-se no sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. Jesus foi levado diante deles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu disser, vocês não vão acreditar em mim? Para que eu vou dizer que eu sou aquilo que eu sou? Porque o que eu digo, vocês não vão crer. Quantas pessoas que você vai falar de Jesus para elas e elas se negam a aceitá-lo? Sabe por quê? Porque não creem que ele é quem ele diz que é. Então não adianta você pregar por uma pessoa que não crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o único que pode te livrar do mal, do inferno, das trevas, do calor, do ranger de dentes, o único que pode te livrar. Porque se você acreditasse nisso, você certamente correria para ele. E se eu vos perguntar, não me respondereis, diz o Senhor. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, é onde ele está hoje, viu? Sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E continua intercedendo por você, continua te amando, continua sendo o único que pode te livrar da morte eterna. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vocês estão dizendo que eu sou, respondeu ele. Você mesmo vai dizer, vai confirmar para o Senhor
que ele é o Filho de Deus. E ele vai perguntar para você, então por que você não creu? Então por que você não me seguiu? Então por que você me negou? Ai, Senhor, é que eu estava muito ocupado com a minha vida. Então, mas o Senhor vai estar muito ocupado com aqueles que o amaram, que o serviram e que o seguiram. Não vai poder dar lugar para você, porque ele seria injusto se ele fizesse isso. Eles disseram, por que nós precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Jesus morreu por causa de uma única confissão. Uma confissão de que ele era o Filho de Deus. E aquele povo não estava disposto a acreditar, porque a palavra precisava se cumprir, de que os primeiros a quem foi anunciado não o receberiam, que os seus não o receberiam, que a pedra de esquina seria rejeitada e que eles seriam os últimos a crer no Evangelho e a aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Não seja como eles. Faça rápido a sua escolha, porque Jesus, você não sabe quanto tempo você ainda tem nesta terra para aceitar o Senhor Jesus e para escapar das garras do diabo, de Satanás e do inferno, que aguarda todos aqueles que não confessarem o nome de Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Amanhã nós vamos ver Lucas capítulo 23 e depois só mais um capítulo e nós vamos começar João. Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã.